Amém. Graça e paz, meus queridos. Amém. Podem se assentar, voltar aos seus lugares. Nós vamos compartilhar aqui a palavra de Deus, um texto da palavra de Deus e ministrar o seu coração. Espero que a sua mente esteja cativa à palavra de Deus e que você saiba o que você veio fazer aqui. Você veio juntamente com a igreja cumprir um propósito da comunhão, propósito da adoração, propósito do serviço, que são os propósitos de Deus para as nossas vidas, para a vida da sua igreja. Se esse aqui tiver com muito problema, vocês podem trocar. Eu prefiro esse, mas porém, tá? Vai trocar? Então, enquanto isso, vocês vão abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 14, verso 22 ao 33. Amém. O culto das crianças, amém? Nós temos um culto especial para as nossas crianças. Nós temos também a nossa Dog Play, certo? E segura aqui para mim, deixa eu tirar tudo aqui. Obrigada. Amém. Dog Play, nossas crianças, amém? E eu louvo a Deus pela sua vida. Quem não veio hoje na igreja de manhã, que costuma vir de manhã e não veio, porque estava chovendo, quer dizer que você é crente de açúcar? Amém, estou brincando, gente. Louvado seja Deus. Hoje estava um clima maravilhoso. Quem veio aqui, aquela chuvinha fina, foi um bálsamo para o nosso coração. E foi muito bom estar aqui. E agora nós estamos aqui de novo, né? Outra equipe, outras pessoas. E lembrando de todos os nossos cultos nos demais campos. E hoje nós estamos iniciando, dando o primeiro pontapé para a nossa jornada, ou para o nosso projeto 21 por 3, tá? E primeiro eu vou ministrar e depois eu vou dar as instruções. Nós temos, inclusive, algumas instruções que já estão aí nas nossas redes. Quem viu alguma coisa? Quem não viu nada assim na rede? Desatualizados, entra lá no Instagram da igreja, olha lá. Carol, está no Instagram da igreja, Carol. Você está seguindo o Instagram da igreja, Carol? Tá bom. Beleza. Então, nós temos, né, e vamos estar publicando, então, detalhes, enfim. Hoje a gente vai explicar melhor, embora eu acredito que a maioria de vocês já devam saber, né, como o negócio vai acontecer, o nosso projeto, porque os pastores estão inteirados aí, os pastores de área, e eles já estão aí comunicando, orientando, e, enfim. Eu quero ler esse texto bem conhecido, bem simples e bem prático, inclusive que qualquer criança entende perfeitamente a leitura. Não é um texto profundo, né, teológico, como as cartas de Romanos, ou Romanos, como as cartas do apóstolo Paulo, mas é uma história, a biografia, né, do Evangelho de Mateus, né, em um momento que é relatado somente neste livro aqui de Mateus, que é quando Pedro anda sobre as águas. Então, verso 22, nós já vamos ler, que diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali, sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando ouviram o andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma? E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo.
Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Amém? Então, conforme já falamos aqui, já de conhecimento de muitos, nós vamos começar essa jornada amanhã, e é uma jornada de fé que a gente nomeou de 21 por 3. E é interessante porque essa jornada, semelhante ao texto que nós lemos, nós estamos indo, né, em direção à voz de Deus, ao chamado, assim como Jesus disse para Pedro: venha, né, e ele então reconhecendo a voz do Senhor, e por isso ele foi, né. E nós também queremos ir ao encontro quando Jesus nos chama, né? E o tema, né? Eu não falei o tema dessa mensagem. O tema dessa mensagem é: e se as águas subirem? E aí como eu disse aqui de manhã, vou dizer de novo, eu me inspirei, né, naquela música, uma música muito bonita do Hillsong, chamada Oceans. E ela fala exatamente sobre este momento, né? E nós somos chamados, então Jesus nos chama sobre as águas para o grande desconhecido, e onde os nossos pés costumam falhar ou podem falhar, e aí nesse mar, então, é que nós chamamos o nome dele e mantemos, então, só não deixaremos de afundar se a gente manter os nossos olhos sobre as ondas, ou acima, né, das ondas. Então, essa música é muito bonita, se você não conhece, você pode ter tradução dela, embora sempre a versão original seja muito mais bonita. E aí eu peguei esse trechinho, né? Se porventura, ou se as águas subirem. Não é? Então, esse é o tema da nossa mensagem, embora ele não comunique muito, mas a mensagem eu acredito que vai comunicar. E, como é de costume, eu fui orar um pouco a respeito dessa jornada e deu um temor no meu coração. Então, todas as vezes que a gente vai começar algo novo, embora novo, não tão novo, né? É um desafio, digamos assim, porque a gente já fez isso outras vezes, a gente costuma fazer, mas eu comecei a ter um certo receio, um certo temor em meu coração disso, e aí eu comecei a pensar nos desafios, que em tudo que nós fazemos de grande ou mesmo pequeno, nós somos totalmente desafiados por Deus. E aí eu pensei: meu Deus, né, se eu, que sou a pastora da igreja, estou com esse temor de uma coisa aparentemente simples, né, que é cumprir um propósito de Deus, que é o propósito de missões, de evangelismo, um propósito de Deus para as nossas vidas, para a igreja. E eu pensei: talvez seja o mesmo sentimento que as demais pessoas vão sentir ou estarão sentindo. E eu pensei nesses desafios. E aí eu pensei que provavelmente seria esse também os nossos medos e os desafios de toda a igreja e de todas as pessoas que, porventura, quiserem embarcar ou que se dispuserem ou que se alistarem nessa jornada. E aí, conforme nós pregamos a semana passada, e aí veio até mim a palavra do Senhor, quem lembra disso? E aí eu profetizei a mim mesmo, profetizei. E veio-me, de fato, a palavra, Mateus capítulo 10. Então, eu fui até esse texto, e aí eu comecei, então, a refletir quais lições que a gente pode aprender com esse texto, né? E aí eu também fui alguns capítulos antes, e comecei a ler alguns capítulos antes, o capítulo 10 especialmente, que quando Jesus, então, depois de um certo período, trabalhar com os discípulos, né? Discipular, então Jesus manda os discípulos para um prático, né? E agora vocês aprenderam e agora vocês vão para o prático, né? Vocês vão praticar tudo que vocês me viram fazer. E aí Jesus diz, né? Lá, curar os enfermos, vocês vão limpar os leprosos, vão ressuscitar os mortos. Olha que grande desafio, já pensou? Eu chegar aqui, gente, vocês vão lá e aí vocês vão curar os enfermos, vocês vão limpar os leprosos, vocês vão ressuscitar os mortos, vocês vão expulsar os demônios, e aí vocês receberam de graça, e vocês também vão dar de graça,
E aí você não tem que levar ouro, você não tem que levar prata, você não tem que levar nada, né? Nem cinto, nem alforje, nada, nem 2 túnicas, leva só o que você tem. Então, enfim, essas as instruções. Eu tenho certeza que se você recebesse essas instruções, você ficaria temeroso. Você já pensou? Né? Então, você não vai levar nada, né? Você vai lidar com demônios, você vai lidar com gente doente, você vai ter que ressuscitar mortos, e você não vai cobrar nada por isso, porque vocês receberam de graça e vocês terão que dar de graça. Né? Vocês não vão poder levar muito dinheiro, né? Só o suficiente talvez para uma comida, enfim, e mesmo assim muito pouco. E nem é para levar mala, né? Porque 2 túnicas, né? Já dá para levar uma bolsa. Então, nem é para levar 2 túnicas. São 2 roupas. Então, Jesus disse isso. E no verso 16, ele ainda diz mais. E olha, tem mais um detalhe. Eu vou enviar vocês como ovelhas para o meio dos lobos. Então, vocês têm que ser prudentes como a serpente e simples como as pombas. Pensa num desafio desse. Uma missão dessa, um projeto desse. Você vai pobre, sem levar nada, você vai lidar com dificuldades, você vai lidar com gente doente, você vai lidar com demônios, né? E sem dinheiro, e sem muita roupa, e sem luxo. E ainda tem mais, vocês vão como ovelhas para meio de lobos. Ou seja, qualquer momento vocês podem ser devorados. Então, aí a gente vê o desenvolver, e depois você vai lendo, dá para a gente falar sobre tudo. Porém, Jesus dá as instruções, e depois é claro que ele faz a promessa, enfim. Mas eu quero falar disso por quê? Porque são desafios que nós temos e que nos causam medo. Então, eu quero convidar você a prestar atenção, a mergulhar nesse texto que nós lemos aqui, né, de Mateus capítulo 14, porque a gente vai extrair aqui 6 orientações a respeito de jornadas de fé como essa que nós vamos viver, atitudes que nós precisamos ter para estar nessas jornadas que aparentemente são desafiadoras, são novas, que nós estamos sendo desafiados a viver, né, e que servem para todas as demais jornadas que nós vivemos em todas as áreas da nossa vida, né, quando nós, então, começamos, nos embreamos, nos empenhamos em fazer algo especialmente nobre. É interessante como as coisas, o caminho do mal, né, as pessoas são tão prudentes, como o próprio Jesus diz. Né, então, muitas vezes, os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. E aí acontece que algumas jornadas que não são jornadas de fé, parecem ser mais fáceis, né? Mas até porque toda ladeira é mais fácil de descer. Essa é a verdade. Então, são 6. Eu quero dar 6 orientações, 6 atitudes práticas a respeito desse texto. E eu quero que você mergulhe comigo nisso, para a gente perceber, então, isso que eu acredito que vai nos dar graça, enfim, para essa jornada tão desafiadora. E não só essa, mas as jornadas da nossa vida. Primeira coisa, supere o medo. O texto diz que quando ele reparou o vento, quando Pedro reparou o vento, o que aconteceu? Ele ficou com medo. E é claro, está claro aqui, Pedro sentiu medo. Quando ele começou a andar e ele reparou o vento, ele ficou com medo. Gente, todo desafio novo pode gerar em nós medo, sim ou não? Quem já foi para coisa assim, com medo? É uma coisa nova que você vai fazer. Às vezes, uma simples coisa, um programa de computador que você não sabe usar, né? E aí você nunca usou, e de repente você é colocado sobre aquilo e você gera um medo. Fica com medo. Um programa de computador te assusta. Então, talvez você seja do meu time, seja como eu, que toda vez que você vai fazer algo novo, algo que está fora do seu controle, da sua área de conforto, vem medo. Então, eu sou assim. Com tudo novo, eu falo, meu Deus, será que eu vou conseguir? Me lembro que quando eu fui aprender a dirigir, eu achei, sinceramente, que eu nunca ia aprender. Né? Pisar na embreagem, pisar no freio, prestar atenção na pista e ainda prestar atenção no volante. Falei, meu Deus, quando precisar dar seta, como é que eu vou fazer? Eu tirar a mão do volante. Então, foi um medo. Né? Eu tinha muito receio. E quando, então, logo que tirei logo que eu tirei a carteira, fiquei com medo. Então, a gente fica com medo do novo. Então, você sente medo. O medo é normal. Então, todos nós estamos sujeitos a ele. Inclusive, a ciência explica.
né, do ponto de vista neurológico, o medo é uma forma comum de organização do nosso cérebro. Então, ele ativa alguns processos no lóbulo temporal, não é? Então, o nosso cérebro fica ativo, não é? Então, ele fica em alerta. Então, o nosso corpo é preparado pelo nosso cérebro para reagir com medo em situações que não são comuns ou situações que podem nos ameaçar ou ameaçar a nossa vida. Então, e o medo surge, é normal a gente ter medo quando nós nos sentimos incapazes de dar solução a algo. Então, será que o medo é sinônimo de fraqueza? Não necessariamente. Não necessariamente. Sentir medo diante de algo difícil, desafiador, ou diante de propostas como foi essa, né, que Jesus fez aos seus discípulos, vai lá expulsar demônio, curar enfermo, enfrentar gente mal, gente doente, enfim, e saibam que vocês serão rejeitados, que vocês estarão no meio de lobos devoradores e que vocês são apenas ovelhinhas. Então, é inevitável que a gente sente medo, e a gente não é fraco por isso. Mas aí é que está. O que você escolhe fazer a partir de uma ameaça é o que fará toda a diferença na sua vida. Porque ninguém gosta de viver sobre essa ameaça, sobre esse perigo, né? Nós temos, por instinto, a reação de nos proteger. Só que eu trouxe esta mensagem porque nós precisamos superar o medo. E muitas pessoas pensam que vencer o medo é fazer as coisas quando não tiver medo. Então, vou sentar, aguardar e passar o medo. Deixar o medo passar para eu agir. Não. Alguém disse, muito bem dito, né, não sei quem foi, mas disse que vencer o medo, ou ser corajoso, vencer o medo, é fazer apesar do medo. É fazer com medo, mas fazer. Olha que legal. Então, alguém que tem coragem, nós superamos o medo quando fazemos, mesmo com medo. A única forma de superar o medo, por isso não é extinguir o medo, não é acabar o medo, é superar, é fazer apesar dele. É começar a fazer apesar dele. É continuar fazendo apesar dele, do medo. Porque eu acredito que os discípulos de Jesus sentiram muito medo com aquela missão. E a Bíblia diz que Pedro começou a andar. E quando ele começou a andar, ele estava com medo. E quando ele continuou a andar, quando veio o vento, aí ele se entregou totalmente ao medo. Então, nós precisamos vencer o medo, superar o medo, exercitando a nossa fé. Lembrando da voz de Deus que nos chama. Lembrando dos textos da palavra de Deus. Orando ao Senhor. Nós precisamos superar e fazer apesar do medo. Porque nós temos uma promessa. Porque nós temos um convite. Lembre que Jesus disse para Pedro, venha. Não é? Então venha, se é o certo tudo, manda que venha. E nós temos mesmo essas promessas. Quando Jesus então manda os discípulos para o ID, e Jesus diz para os discípulos que eles deveriam ir, pregar a toda criatura o evangelho, e ele termina dizendo, mas lembre-se que eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, até acabar. Então, nós fazemos apesar do medo, supere o medo, não esperando o medo passar, porque muitas vezes o medo não vai passar enquanto nós não começarmos. E à medida que nós fazemos, aí nós vamos superando o medo. Não é assim quando a gente aprende a dirigir? Aí depois a gente fica tão à vontade, né? Aí a gente quer dirigir com a mão só, aí a gente bate o carro porque quer digitar no celular, né? A gente quer ter várias habilidades, né? Digitar no WhatsApp, mastigar chiclete, ouvir música e dirigir. Então, porque a gente perdeu o medo. E, às vezes é bom ter um medinho, viu? Para a gente não ficar tão à vontade. Então, se tem uma coisa que nós temos convicção para superar esse medo, é que Jesus está ali do outro lado esperando para segurar a sua mão, amém? Então, supere o medo. Faça apesar do medo e você vai ver que você vai superá-lo. Mas não somente supere o medo, supere a ansiedade que é gerada pelo meio. Como? Como que a gente supera a ansiedade? Focando no agora. Então, Pedro, ele tinha muitas dificuldades, né? Teve muitas dificuldades quando ele começou a andar. Mas interessante é que a Bíblia diz, esse texto diz que Pedro saiu do barco. Então, ele venceu o medo de não chegar lá. Então, saiu, ele fez, focou naquele momento. Nesse momento, Jesus me chamou, a primeira coisa que eu vou fazer é andar. Então, foque, né, no agora. Essa é a forma da gente vencer a ansiedade. Porque alguém disse sabiamente que a ansiedade é medo do
futuro, não é? Então, excesso de futuro. Depressão, excesso de passado, e ansiedade, excesso de futuro. Segundo um experimento feito por um doutor, né, e ele escreveu e relatou esse experimento no seu livro, Como Lidar com as Preocupações, é interessante, ele fala sobre isso. Ele diz que 85% das nossas preocupações não vão acontecer. Você já pensou como a gente gasta tempo se preocupando com as coisas que não irão acontecer e aí não dá tempo da gente fazer o que a gente tem para fazer hoje? Então, a ansiedade, como eu disse, é resultado do medo. Do medo da coisa não dar certo, medo dos resultados negativos, medo do futuro, medo de repente, eu ouvir a voz de Jesus, mas não era mesmo a voz de Jesus, era um fantasma imitando Jesus, não sei. E se eu fizer? E se não der certo? E se eu for rejeitado? E se o pastor entrar nessa jornada? E como muitas vezes ser frustrado? Se eu, enfim, eu não conseguir o que se pede? E se? E aí nós ficamos focando o futuro. Ansiedade, não fazemos o que tem para fazer. Vamos vencer a ansiedade, sabe como? Fazendo o que precisa ser feito hoje. O que pode ser feito agora? O que você pode fazer hoje? Como foi ministrado também semana passada, vamos fazer simplesmente o que se pede. Profetiza? Eu vou profetizar. Ok? Então, vamos focar naquilo que eu posso e que eu preciso fazer hoje. Naquilo que está ao meu alcance hoje. É para hoje. O que eu posso fazer hoje? É dar o primeiro passo? É orar? É jejuar? O que eu posso fazer agora, exatamente hoje, para que eu possa ter o futuro que eu pretendo? Não se preocupe com o futuro, se preocupe com o que você vai fazer hoje. Porque hoje você já está vivendo o seu futuro de alguns anos ou alguns dias atrás. Então, precisamos focar hoje. Nós temos o futuro, mas o que nós temos é o hoje. E aí, o que você pode fazer hoje, que vai impactar, que vai mudar a vida de outras pessoas, vai promover a vida de outras pessoas, enquanto igreja. O que você vai fazer hoje que pode abençoar a sua casa, a sua família, a sua igreja, enfim, seu trabalho, hoje? Hoje, nessa campanha, o que nós podemos fazer é orar e jejuar por alguém hoje. Amém? Você pode orar por alguém hoje, a fim de que essa pessoa, não só você, mas que essa pessoa também tenha a expectativa e a esperança de um futuro. Amém? Porque, como cantamos, não cantamos hoje, mas cantamos, nós, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Talvez outras pessoas estão precisando ter esperança do amanhã. Nós temos esperança do amanhã. E outras pessoas também precisam ter. E a terceira orientação que nós vemos nesse texto aqui, mergulhando nesse texto, oriente a sua vida pelos propósitos. Pedro foi em direção a quem? Podia sair para qualquer outra direção, mas a Bíblia diz, ele foi na direção de Jesus. Pedro tinha um propósito específico. Então, Senhor, se és tu, manda que eu vá. Jesus diz, venha, e ele sabia em que direção que ele estava indo. É interessante, o criador do clássico Alice no País das Maravilhas, quando a gente é criança, a gente assiste, né? E muita gente assistiu. Ele disse algo que rola por aí, que às vezes a gente não sabe, mas é dessa literatura clássica. Ele disse, você não sabe para onde, se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Se você for fazer uma viagem e você não souber para onde, você não precisa pegar estrada, você não precisa pegar caminho, não é verdade? Então, Mark Twain, que é um escritor também, ele diz que há 2 dias particularmente importantes em nossa vida. 2 dias, os dias mais importantes da sua vida. Um é o dia que você nasceu. Amém? Parabéns para você nessa data querida. E o outro é o dia em que você descobre o porquê você nasceu. Então, são os 2 dias mais importantes da nossa vida. Então, por isso que saber, a orientação, o propósito, por que nós estamos aqui, né? E a gente tem falado tanto sobre isso, a gente tem campanha, enfim, né? Nós temos ministrado isso à igreja, isso é muito importante, gente. E aí eu vou só dar uma parada geral aqui, um resumo geral, que às vezes você está perdido nisso, não lembra mais, e eu vou te lembrar, e quem aprendeu, reforço para você, reforço escolar, tá bom? Então, a gente precisa conhecer o propósito, né? Ter esse propósito claro na vida. A gente tem que ter um propósito claro na nossa vida. Isso é saber para onde a gente está indo. E aí a gente vai dispor da energia necessária para enfrentar essa trajetória. Por isso que Jesus advertiu os discípulos.
Olha, vocês estão indo para o meio de lobos. Jesus não falou, vocês estão indo para um parque de diversão. Jesus deu a direção para eles, ao propósito, e vocês vão pregar. Vocês vão curar, vocês vão salvar, vocês vão fazer aquilo que eu ensinei vocês durante todo esse tempo aqui que eu fiquei ensinando para vocês. Então, a gente foca a energia no nosso propósito, no propósito de Deus para as nossas vidas, esse propósito maior. Porque nós temos propósitos menores, mas que precisam estar subordinados ao propósito maior de Deus para a nossa vida. E aí, em qualquer situação, a pergunta que nós devemos fazer, em qualquer situação, desafio, jornada, tudo que você vai fazer, você tem que fazer essas perguntinhas aqui claras, bem claro para você, e ser sincero ao responder, porque não adianta fazer, né, e não ser honesto. E as perguntas são: estou adorando a Deus com isso? Estou adorando a Deus com isso? Essa minha atitude, essa minha jornada, esse meu emprego, é possível? Porque aí a gente pode falar assim, eu tenho um propósito na minha vida e o seu propósito não tem a ver com o propósito de Deus. Por quê? Porque você não está adorando a Deus com isso. Eu fortaleço minha comunhão com meus irmãos, minhas irmãs, minha igreja, meu povo, os santos? É outra pergunta que a gente tem que fazer. Isso me ajuda a servir o outro, a servir as pessoas? Isso faz com que eu possa servir as pessoas? Isso ajuda? Isso contribui na pregação do Evangelho ou na demonstração do Evangelho? Porque se a gente faz coisas, se a gente tem uma profissão, se a gente tem projetos, se a gente tem sonhos que não contribui de forma nenhuma, que não demonstra o Evangelho, está fora do propósito. O propósito de Deus macro, então, vai ter que sair do meu micro propósito. Outra pergunta: isso me faz crescer à semelhança de Cristo? Isso me faz crescer à semelhança de Cristo? Esse é o propósito discipulado. Então, são perguntas que a gente faz em todas as jornadas. Então, primeira coisa, como eu disse, é conhecer o propósito. O propósito de Deus para a nossa vida, o macro, né? E o nosso propósito vai estar subordinado a esse. E saber também que os propósitos de Deus são para o nosso bem. Os propósitos de Deus é para fazer exatamente o que você precisa ter. Porque lembre-se o que disse o profeta Jeremias. Porque Deus quer dar a cada um de nós o fim que desejamos. E Deus sabe o que nós precisamos. Deus sabe o que nós precisamos para ser satisfeitos, para ser alegres. Não um conceito de felicidade segundo o mundo, segundo as ciências humanas. Deus sabe. E isso está dentro dos propósitos. É por isso que alguém que não serve, alguém que não adora, às vezes ganha muito dinheiro, não é? Mas ele não se sente satisfeito, porque falta estar debaixo do propósito de Deus. Então, nós precisamos não só conhecer o propósito, mas saber que os propósitos de Deus são para o nosso bem. É tremendo. Então, Deus Ele tem os propósitos da sua vida porque Ele quer te fazer prosperar, Ele quer te dar uma alma sadia, Ele quer te dar salvação, Ele quer te dar aquilo que de fato você precisa. Como eu disse, não um conceito mundano, secularizado de satisfação, porque essas pessoas estão buscando e até hoje não encontraram. Amém? Mas o nosso Deus tem a receita para isso. Glória a Deus. Então, saber disso é extremamente necessário e libertador, porque Deus nos deixou recursos disponíveis para a gente ter esse fim tanto que nós desejamos. Qual é o fim que nós desejamos? Queremos ter paz, queremos ter saúde, nós queremos ter satisfação interior, nós queremos resposta à nossa existência, e os propósitos de Deus nos conduzem a isso, tá bom? Então, nós precisamos entender. Em Romanos 8, o apóstolo Paulo vai dizer, 8:28, que todas as coisas trabalham para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o propósito de Deus é bom e é para o nosso bem. Então, e a gente precisa entender que não é a minha vida, ela é o propósito. O propósito de Deus é o quê? Não, Deus me fez para eu viver. Não, o propósito não é viver. Esse não é um propósito. O propósito é encontrar a razão por que você está vivo. E perceber como todas as pequenas coisas estão inseridas dentro desse propósito maior. O propósito também a gente precisa entender que o nosso propósito não é servir o meu propósito, meu próprio propósito. O propósito da minha vida, Deus tem um propósito para mim, que é eu servir eu mesmo, e o meu propósito é mais eu. Então, desculpe, mas esse é o propósito mais medíocre de todos. Alguém que acha que nasceu
para realizar o seu propósito, simplesmente o seu propósito. Então, é o propósito mais medíocre de todos. Queria compartilhar com você, eu falei isso aqui de manhã e volto a repetir. Às vezes, quando eu estou pregando, ministrando, eu sempre falo de lavar louça. Quem já ouviu falar de lavar louça? Às vezes a pessoa pensa que eu gosto muito de lavar louça. Não, gente, eu odeio lavar louça. Por isso que eu falo tanto. Sabe, e isso, quando eu era uma jovem esposa, e assim que eu casei, e até hoje, às vezes, eu fico contando, poxa, eu lavei louça 6 vezes hoje num dia, isso é um absurdo, ainda acho um absurdo. Mas, enfim, por que eu estou falando sobre isso? Porque quando eu era uma jovem, né, dona de casa, uma jovem esposa, isso, gente, vocês não têm ideia como isso me fazia mal, me pesar. Eu ia lavar louça, me dava até dor nas costas, sabe? Me dava uma coisa assim ruim, porque eu ia lavar louça. E era um sentimento de perda de tempo tão grande. Eu falava, meu Deus, eu preciso fazer coisas grandes. Né? Eu quero fazer coisas grandes. Lavar louça é um propósito, é muito ruim, é muito pequeno. Enquanto eu estou lavando louça, eu podia estar lendo, né? Eu podia estar orando, eu podia estar estudando. Né? Parece aquela história do pessoal que entra no ônibus, né? Podia estar matando, podia estar roubando. Mas não era o meu caso. Eu pensava em outras coisas grandes, né? E aí eu tinha sentimento de perda. Mas à medida que eu fui entendendo o propósito de Deus, e que eu fui amadurecendo, eu fui conhecendo a Deus, eu fui entendendo, gente, que eu servir a minha casa, servir a minha família, está dentro do propósito macro de Deus, está dentro do meu propósito micro. Eu fui entendendo que aquilo fazia parte, né, do meu projeto, ou do meu propósito de servir a minha família, de abençoar a minha família. E sinceramente, estou sendo sincera, tá bom? Sinceramente é porque eu estou sendo sincera, estou dando ênfase. Para mim, estar aqui pregando ou estar lavando louça, estou cumprindo o propósito de Deus para a minha vida. Estou cumprindo um propósito de Deus para a minha vida, porque eu estou servindo a minha família, cumprindo o propósito de edificar uma família para Deus. E aquilo, não que eu gosto de lavar louça, mas aquilo me trouxe leveza. Então, eu estou falando isso para a gente entender, e como disse o apóstolo Paulo lá em Colossenses, tudo o que fizerem, seja palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. Amém? Apitou aqui? Gente, eles estão botando um negócio aqui na frente agora, que se chama cronômetro. E aí que agora, né, a gente tem um tempo aí que eu não posso falar muito não, mas vamos lá. Então, nessa jornada, estamos em busca de viver o propósito do evangelismo e missões. Nessa jornada que a gente vai começar aqui como igreja. Tá? E é claro que tudo isso é para todas as jornadas. Mas nós conhecemos o propósito de Deus. Nós já conhecemos o propósito que nós somos o instrumento, a estratégia preferida de Deus. Como nós falamos aqui semana passada. O Bonds, que foi um escritor, um pastor, enfim, do século passado, metodista, ele diz assim que nós escolhemos as melhores estratégias, mas Deus escolhe os melhores homens. Então, Deus não unge métodos, Deus unge homens. Então, Deus nos ungiu. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor nos ungiu para pregar o Evangelho. Amém? Para pregar as boas novas. Amém? E então, nós somos o instrumento de Deus, a estratégia preferida dele. E esse propósito, viver os propósitos de Deus, é saúde para as nossas almas. Mas outra orientação que eu quero te dar aqui, que a gente percebe nesse texto, que Pedro, apesar dele ter afundado, a Bíblia diz que ele andou sobre as águas. Então, faça o melhor que puder. Eu não sei ainda, não sei voar. Mas Jesus me chamou e eu andei. E foi isso que Pedro fez. Então, faça o melhor. Saia do barco. Comece a pisar nas águas. Muitos de nós criticamos a incredulidade de Pedro, não é verdade? Já vi muita gente pregando, muita gente falando, gente, mas que homem sem fé. Né? Mas eu admiro a coragem de Pedro sair do barco e pisar e fazer o melhor que ele pôde, até enquanto ele pôde. Até enquanto ele não foi interrompido pelo vento, pelo medo. Então, eu quero dar uma receita para você aqui. Vocês gostam de receita? Uma receita. Diz que não tem receita, né? Mas tem receita que funciona, é batata. Mas eu quero te dar uma receita de uma vida sem culpa e sem arrependimento. Essa funciona, te garanto. Faça o melhor que puder, sempre. Quer viver uma vida sem arrependimento?
faça o melhor que puder, o melhor que você puder. Você não vai conseguir fazer tudo, mas você pode fazer o melhor em tudo que você fizer. Esse filósofo, enfim, palestrante, Sérgio Cortella, ele tem uma frase que ele diz assim: faça o seu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então, essa é uma verdade. Pedro fez o melhor e nós precisamos fazer o melhor. Mesmo que ninguém veja, faça o seu melhor todos os dias. Nós vemos muitas histórias na Bíblia. Isaac foi o melhor de Abraão. O melhor rebanho foi o melhor de Abel. Então, a gente não tem, eu nem você, nós não temos todos os recursos que nós precisamos para fazer muitas coisas, mas faça o melhor com o que você tem. Sabe, muitas pessoas, depois de passar pela vida, elas estão se sentindo culpadas, amarguradas. Porque não é porque elas não têm, não porque não possuem, mas porque elas chegam a essa constatação, a consciência de que não fizeram o seu melhor. Pais frustrados porque sabem que não fizeram o melhor com suas famílias. E às vezes dão umas amnésias, né, assim, que a pessoa tem que ter para poder conviver com isso. Tem que conviver com aquela situação, então ela fica na ilusão de que foi um bom pai, de que foi uma boa mãe, de que foi um bom marido, para que essa dor, né, não seja tão cruel. Mas no fundo se sentem culpadas. Então, se a gente fizer o melhor, não há culpa. Mesmo que as coisas não funcionaram do jeito que a gente queria, mas a gente precisa ter a convicção de que nós fizemos o melhor. E aí, sabemos que somos limitados, mas a minha pergunta é: você está fazendo o melhor que você pode na sua igreja, no seu trabalho, nas tarefas que lhe são confiadas? Você não precisa ser perfeito, você só precisa dar o seu melhor. A Bíblia, na linguagem de hoje, faz uma tradução interessante do Provérbio 22, verso 29. Diz assim: você conhece alguém que faz bem o seu trabalho? Saiba que ele é melhor do que a maioria e merece estar na companhia de reis. Alguém que faz o melhor merece estar na companhia de reis. Fazer o melhor é ser fiel no pouco. Fazer o melhor é fazer o que você tem de melhor no pouco, mesmo quando se tem pouco. E aí a gente ainda tem uma promessa de que aquele que é fiel no pouco será colocado sobre o muito. Então faça o melhor. John Wesley disse o seguinte: faça todo o bem que puder, por todos os meios que puder, de todas as maneiras que você pode, em todos os lugares que você puder, em todas as vezes que você puder, para todas as pessoas que você puder, enquanto você puder, enquanto você pode, sempre. E agora eu acrescentei essa frase: e isso será uma vida sem arrependimentos e sem culpa, porque você saberá que fez o melhor que pôde. Amém? Essa tá? É minha. Então faça o melhor, não só da sua vida nessa jornada que nós iremos começar. Ore o quanto puder orar, jejue o quanto puder jejuar, convide quem puder convidar. E não se compare com ninguém, só se compare com você mesmo. Será que eu estou fazendo o meu melhor? Estou sendo melhor hoje do que eu fui ontem? Estou sendo melhor dessa vez do que eu fui na vez passada? E aí a quinta coisa aqui que a gente aprende, que nós somos orientados a fazer, é pedir ajuda quando for preciso. Veja que Pedro, no momento que ele começou a afundar, o que ele fez? Senhor, salva-me. Então, queridos, quando você sentir as ondas tremer e você estiver afogando, você pode gritar. Você não precisa ter orgulho, pedir ajuda, medo, vergonha. Quando o medo vir, você pode pedir ajuda. Não trabalhe sozinho em nada que você vai fazer. Conte com a ajuda de pelo menos uma pessoa. Talvez um grupo de pessoas. Se comprometa a fazer algo e comunique a alguém e preste conta para aquela pessoa. Muitos dos nossos fracassos nas nossas jornadas é porque nós queremos fazer as coisas sozinhos e sem compartilhar e sem pedir ajuda. Não, agora eu não vou pedir ajuda de ninguém porque eu aprendi, eu sei, eu posso. Qualquer jornada ou projeto da sua vida, ao sentir medo, ansiedade, vontade de desistir, não peça para sair não, tá? Não peça para sair não. Peça para ajuda para superar as dificuldades. Então, se você acha que está difícil, que não vai dar conta,
Você pode pedir ajuda. Não caminhe sozinho. Qualquer jornada. Nessa. Caminhe com o seu líder, com o seu pastor, com alguém, com um amigo. Enfim, qualquer jornada desafiadora, nós precisamos de pessoa para nos acompanhar. Nós precisamos de automotivação, mas nós precisamos do outro motivação também. Nós precisamos de motivação de pessoas que estão indo na mesma direção que a gente. Nós precisamos disso. Então, peça ajuda a um amigo. Os amigos são presentes de Deus, amém? Então, se você está se sentindo debilitado, se você saiu do barco, né, colocou, deu o primeiro passo, mas depois veio, o medo veio, o vento veio, peça ajuda. Peça ajuda. E se você acha que mas ninguém está nem aí para mim, eu quero dizer que isso é uma mentira do diabo. Deus sempre levanta pessoas para cuidar, para nos orientar, para nos abençoar. Mas muitas vezes nós criamos muros ao invés de pontes e não damos acesso a essas pessoas. Amém? Então comprometa-se, não se preocupe, você tem amigos. E aí, Eclesiastes 4, 9 a 12 diz exatamente isso. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai dos que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. O que o pregador está dizendo para a gente? Nunca ande sozinho. E, por último, confie que Ele está cuidando de tudo. Ele está de olho em você, de olho no bom sentido. Ele está cuidando, Ele está vendo. Ele está, sabe, igual o pai, quando a criança começa a andar, né? E aí a gente deixa a criança andando e vai atrás, segurando. A gente quer que ande, mas a gente está ali para segurar. E aí o texto diz, imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E aí o salmista diz, levantarei os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro. É de lá que vem. A pessoa que você mais confia sempre é a primeira pessoa que você procura. Quem é a primeira pessoa que você está procurando? Quem é? Confiar no Senhor é morar nessa segurança de que Ele tem cuidado. É manter-se encostado a Ele. É manter-se as vistas, os olhos nele, enquanto a gente atravessa, enquanto a gente caminha na nossa jornada. Confiar em Deus é acreditar que a gente não precisa resolver tudo sozinho. Sim, você precisa trabalhar, você precisa estudar, você precisa se esforçar, você precisa dar o seu melhor. Mas deixa eu falar para você que apenas isso não é suficiente. Porque muitas pessoas estão se esforçando, estão estudando, estão trabalhando, estão dando o seu melhor, mas continuam frustradas, em depressão e se sentindo fracassadas. Porque elas não têm o elemento chave que move todas as coisas, que é o Senhor como a sua segurança, a sua confiança. Amém? Então, você, antes do desespero chegar, você não precisa nem chegar no desespero, saiba que Deus está contigo. Deus está contigo. Quando o medo cercar você, faça como o salmista. Confie no Senhor. Confiar em Deus é desconfiar do medo. Então, toda vez que o medo vir, desconfie do medo e confie em Deus. Então, é isso que nós precisamos. É olhar para Ele, confiar no Senhor, seguir as nossas jornadas, aquilo que o Senhor tem nos dado, confiando nele. E isso produz paz. Todos nós estamos à procura de paz, a paz natural. E a promessa é de que aquele que confia no Senhor será guardado em perfeita paz. Isso é uma excelente promessa, amém? Amém? Nós precisamos tomar posse. Porque em um mundo dominado por doenças emocionais, atentados, altos índices de criminalidade, doenças que surgem todo dia, nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Porque isso vai nos ajudar a viver de maneira tranquila e suave. Tranquila e suave. Confie. Nós queremos confiar que Ele está com você nessa jornada, amém? As nossas jornadas de fé, as nossas jornadas em rumo ao propósito de Deus. Rumo ao propósito de Deus. Quando nós caminhamos dentro desse propósito, a voz do Senhor que nos direciona, quando nós caminhamos em direção àquilo que Ele tem para nós, esse propósito macro,
nós aprendemos a confiar que Ele vai trazer os recursos necessários, Ele vai trazer paz nessa jornada e que Ele está conosco. Confie. Tudo que você faz que é dEle, por Ele, para Ele, então confie que a obra é dEle. Então simplesmente confie. Eu quero que você fique de pé agora, porque nós vamos orar. Nós vamos orar e nós vamos finalizar esse momento. Nós vamos orar e depois eu vou dizer aqui, explicar um pouquinho o projeto. E aí eu preciso de mais 5 minutos. Mas eu quero orar com você, a partir dessa palavra. Você pode orar comigo? Eu quero orar e pedir ao Senhor, neste momento, que cada um de nós possamos superar o medo do fracasso e caminhar no mar. Caminhar no mar. Foque no momento e naquilo que você pode fazer hoje. O que você pode fazer hoje. Não seja levado por qualquer vento. Lembre-se dos propósitos pelos quais você foi criado e viva em direção desses propósitos. E tenha a convicção de que você está fazendo o seu melhor. Você está fazendo o seu melhor? Queridos, deixa eu só botar um parênteses aqui. O seu melhor, aquilo que você faz, é o que está sob o seu controle, as suas escolhas. Não tem como você controlar o mar, não tem como você controlar o vento, não tem como você controlar os outros, não tem como você controlar as pessoas, situações, circunstâncias. Mas você pode controlar as suas escolhas. Amém? Isso está sob o seu controle. Como você vai fazer e fazer o seu melhor. E aí viva sem arrependimento, sem o peso de culpa. Sem o peso da culpa. E quando você se sentir sozinho, não se esconda. Deus te deu pessoas para te ajudar, amém? Procure essas pessoas. E por último, Ele mesmo se faz a ajuda necessária. Ele se faz abrigo. Confia e viva uma vida que vale a pena ser vivida. Vamos viver uma vida que vale a pena ser vivida. Uma jornada de fé, uma jornada desafiadora. Contudo, com a presença de Deus. Confiando em Deus. Muitas vezes essa é a chave que gira tudo. A fé, como eu disse semana passada, é a chave que abre todas as portas e que cabe em todas as fechaduras. E é por isso que nós vamos orar. Para que o Senhor possa colocar em nosso coração essa convicção. E que essa palavra possa ser uma palavra rema no nosso coração. E possa produzir frutos e possa trazer mudança. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui. Em nome de Jesus. Queremos, ó Deus, pedir por essas pessoas, por nós, por tudo que nós estamos fazendo aqui. Ó Deus, tudo que nós vamos fazer nessa jornada, nós queremos a Tua graça, Senhor. As nossas jornadas de fé, os nossos desafios de vida. Nós queremos contar contigo, Pai. Abençoa este povo, abençoa esta igreja. Abençoa cada um que chegou até aqui, Senhor. Que essa palavra possa gerar vida, vida em abundância. E possa ser como um rio que flua dentro de cada um. Obrigada, Deus, pela Tua palavra. Obrigado pela Tua presença. Obrigado pelo Teu Espírito que nos move, Pai. E nós queremos ser movidos por Ti. Queremos ouvir, ó Deus, a Tua voz e seguir em direção a ela, Pai. Com fé, Pai. Em nome de Jesus. Você pode cantar essa canção? Me submergir a Tua mão.